algumas pessoas me pediram para gravar esse vídeo falando como que funciona uma consulta com nutricionista. E o que eu tenho para dizer a respeito disso é que funciona de várias formas, dependendo do nutricionista que você procurar. Então eu vou falar como funciona a minha consulta, né? Como é que funciona aqui as coisas dentro do consultório, beleza? Então quais são os passos para se consultar comigo e como é que funciona a consulta em si, né? Então primeiramente existe uma triagem. Então a pessoa escolhe o estado, né? Atualmente eu tô atendendo em São Paulo, em Brasília, em Fortaleza eu vou pela última vez em maio, vou parar de atender lá em Fortaleza, mas vou me despedir dos meus pacientes e atender, enfim, quem quiser em maio. Então, a depender do estado em questão, a triagem ela é feita de maneira diferente. Em Salvador, a gente utiliza o WhatsApp. Vou até deixar o WhatsApp aqui, se você tiver interesse, você entre em contato com o WhatsApp se for de Salvador. Nos outros estados funciona somente por e-mail, porque a agenda ela fica fechada durante a maior parte do tempo e quando a agenda é aberta, todos os pacientes que mandaram e-mail, eles recebem o e-mail por ordem de chegada, avisando que a agenda abriu e tal, que vai ser tal data, se a pessoa ainda tem interesse, etc e tal. Então, geralmente eu vou para cada estado no período de 3 meses, né, de 3 em 3 meses, para que eu consiga acompanhar e reavaliar os pacientes antigos. Os pacientes antigos, eles têm uma preferência na escolha dos horários, então eles escolhem os horários de uma maneira preferencial e aí depois eu abro a agenda para a outra parte do público que quer se consultar comigo, né? Então pronto, essa é a parte de triagem. Aí você marcou lá a sua consulta, teve acesso às informações, quanto é que é o valor, como é que funciona e etc e tal. E aí depois disso você chegou o dia da consulta comigo, como é que isso funciona? Então geralmente tem lá um horário, eu costumo ser absolutamente pontual, eu odeio atrasos, eu odeio me atrasar, eu odeio que atrasem comigo também. Então se você for meu paciente, por favor, dê um atraso, porque eu fico meio magoada. E porque às vezes esses atrasos acontecem em sequência, né? Então um atraso ele nunca vem sozinho. Se alguém atrasou, acaba atrasando a outra e no final isso vira uma bola de neve e é uma situação bem chata. Então em geral eu consigo ser bem pontual e atender o paciente no tempo certo. E aí a partir daí, vamos contar que é uma primeira consulta, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês entenderem como é que é o processo. Então eu vou lá e falo, olá, tudo bem e tal, muito prazer. Eu já sei o nome do paciente, então eu falo geralmente o nome dele e convido pra entrar no consultório comigo. Então eu entro, falo para ele ficar à vontade e eu começo o bate-papo de diferentes maneiras. Então se tiver alguma coisa que me chamou a atenção, eu já começo perguntando. Se não tiver nada que me chamou a atenção, eu pergunto geralmente e aí, me conta, por que você tá aqui? Qual que é a sua história? Me conta um pouquinho de você, me conta um pouquinho da sua vida. Eu acho esse processo inicial muito importante para que eu conheça aquela pessoa que tá me procurando. Então as pessoas, elas não são só um corpo que quer ficar mais magro, elas são conjuntos, né? Pergunta o que ela faz, como é que é o dia a dia dela. Eu gosto particularmente de entender muito da rotina da pessoa, porque o perfeito é aquilo que a pessoa consegue fazer. Então, por exemplo, a rotina de um médico cirurgião é completamente diferente da rotina de um advogado, que é completamente diferente de um perito criminal, e por aí vai. Então cada pessoa tem uma rotina, as pessoas geralmente elas acordam em horários variados, elas têm hábitos diferentes. Então nessa primeira parte da consulta eu quero entender muito de como que funciona a pessoa, para a partir daí eu conseguir montar um plano coerente para ela. Então em geral eu fico de 5 a 10 minutos para entender profissão, rotina e todas as coisas que forem relevantes para a pessoa. Então eu vou perguntando, lógico que a depender das respostas as perguntas vão mudando um pouquinho, mas essa primeira parte eu preciso coletar esse tipo de informação de como é que funciona a vida da pessoa, se ela é uma pessoa estressada, se não é. E depois eu sigo o que eu chamo de anamnese, que é um conjunto de perguntas que eu não posso esquecer de fazer. Então eu tenho um ritual, né? Nesse ritual tem várias coisinhas. Entre elas eu pergunto como que a pessoa está se alimentando atualmente. Eu sempre pergunto também sobre o histórico de dietas, porque isso faz muita diferença na hora de estabelecer a meta e na hora de entender também o que essa pessoa já experimentou, quais são os traumas que essa pessoa tem de acordo com a vida dela, e enfim, né? Então depois disso eu vou fazendo essa série de perguntas, o que a pessoa já fez, como que é a ingestão dela de água, como é que funciona o intestino, se ela tem alguma queixa, se tem alguma coisa que eu não perguntei que eu deveria ter perguntado, porque aí a pessoa pode lembrar, e tal, minha unha tá quebrando, ou alguma coisa que seja mais relevante para ela e que por um motivo ou outro eu não tenha perguntado. Então depois dessa série de perguntas, inclusive a gente pergunta também sobre alimentação, enfim, eu passo para a avaliação física. Então na avaliação física eu utilizo o protocolo de
pregas cutâneas. Depois eu posso gravar um vídeo falando exatamente sobre como que eu faço avaliação física. Eu não gosto de bioimpedância, então eu não trabalho com bioimpedância. Eu faço avaliação física por dobras cutâneas. Então basicamente eu faço a aferição de 8 dobras cutâneas ao longo do corpo da pessoa, ou seja, dá aquelas beliscadinhas, enfim, não dói. Se o método for feito de uma maneira coerente pelo nutricionista que você procurar, não dói, é absolutamente indolor. E você joga isso aí no programa e o programa calcula. O meu programa, ele consegue me dar esses dados em várias fórmulas diferentes para eu escolher a que mais se adequa àquela pessoa que está na minha frente. A partir daí, a partir de tudo que eu ouvi, eu tenho um panorama geral daquela pessoa que está na minha frente e eu consigo estabelecer uma meta. Então eu consigo entender ali qual que é a meta mais interessante para aquela pessoa depois de tudo que eu escutei. E aí, depois de saber a meta, depois de saber o que eu quero, qual o nível daquela pessoa, qual a dificuldade dela, por que ela não conseguiu chegar antes, eu monto o plano alimentar de acordo com uma pessoa. Então basicamente eu já sei, né, de toda a situação dela, eu olho pro café da manhã que ela faz e falo, olha, você está fazendo tal e tal coisa, que tal a gente mudar isso para tal e tal coisa? É tranquilo para você fazer isso? Então eu sempre pergunto se é viável para a pessoa fazer aquilo, porque por exemplo, eu adoro ovos no café da manhã, só que às vezes a pessoa ela acorda, ela tem o hábito de acordar atrasada sempre, não dá tempo de fazer ovo, então eu vou precisar montar ali junto com ela uma estratégia que de fato ela consiga seguir, e não que seja algo que é perfeito para mim, que é perfeito para alguém, que é perfeito para uma pessoa que não é ela, porque já não se torna mais perfeito. E a partir daí eu vou seguindo, então de acordo, vamos dizer que o almoço esteja ok, vou falar, não, vamos manter o seu almoço, não vamos fazer nada no seu almoço, vamos partir aqui. Você está fazendo algum lanche? Tá. Será que é mesmo necessário fazer esse lanche? Será que se a gente aumentar aqui a proteína e tal? Então eu vou conversando e montando estratégias para aquele primeiro plano alimentar. Então geralmente no primeiro plano alimentar eu não mudo tudo, eu mudo o que eu acho que é mais relevante naquele momento e quais são os hábitos que eu quero que fique mais firme naquela consulta. E aí na próxima consulta eu vou consolidando, né? Vou perguntando o que a pessoa conseguiu fazer, o que ela não conseguiu fazer, qual foi a dificuldade. Geralmente existe uma dificuldade ou outra e eu posso também tratar isso por e-mail, mas geralmente é uma coisa mais tranquila para fazer porque a gente fez juntos. Então eu sempre perguntei, isso aqui é viável, isso aqui não é viável, isso aqui é ok para você fazer, e a partir daí ela já sai com aquele direcionamento completo e não meramente abstrato sobre coisas que não ficaram tão definidas assim durante a consulta. E a partir daí a gente tem um compromisso, né? Então ó, eu falo pra ela, reforça a meta, se você seguir isso aí, você vai ter tanto, seu percentual de gordura é tal, e a gente vai estabelecer a nossa primeira meta de chegar a tanto de percentual de gordura. Eu prefiro fazer a meta em percentual do que em quilo, porque às vezes o quilo na balança, ele é muito diferente, né? Quando eu faço por percentual, eu tenho esse resultado que eu envio pro paciente também, a avaliação física dele. Às vezes não dá tempo de discutir tudo isso durante a primeira consulta, principalmente se a gente precisou de mais tempo no período inicial, mas esses dados todos eu envio pro paciente. E aí ele vai ver qual o percentual de gordura, onde ele tem mais gordura, onde ele tem menos gordura, e a partir daí dá para ir acompanhando ao longo das consultas, e principalmente eu vou traçando um plano. Quando o paciente ele chega aqui, eu traço um plano de alta. Então o que eu penso? Tudo que ele precisa aprender até a hora que ele não vai mais precisar de mim. Isso chegando num ponto em que eu vou fazer a minha parte, que ele também vai fazer a dele, né? Porque uma parte que eu nunca vou conseguir fazer é a parte do paciente. Então a pessoa ela precisa realmente estar ali comprometido em fazer acontecer e fazer todo o processo direitinho para chegar ao momento que ele não precise mais de mim, que ele não precise mais de dieta e que ele consiga se alimentar de uma maneira livre. É isso que eu acredito, essa é a minha conduta hoje e essa é a maneira como eu trabalho. Todos os nutricionistas são assim? Não, cada um vai ter a sua forma de trabalho, a forma que acredita ser mais importante ou não. Eu, por exemplo, eu não gosto de consulta muito perto uma da outra, porque eu não acho relevante, a menos que seja um caso ou outro específico. Eu prefiro consultas com espaçamento maior, exatamente para que a pessoa consiga seguir aquilo ali. Se ela tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, a gente tira por e-mail, e a partir daí, quando eu for encontrar com ela novamente, o resultado já vai ser completamente diferente, e aquilo ali vai ter caminhado de uma maneira muito mais tranquila do que a pessoa subir e tá lá, perdeu meio quilo. Eu realmente não acho isso muito agradável. E a experiência que eu tive também mostra que é melhor fazer da forma que eu faço hoje. Então, por isso que, enfim, é isso. Então,
espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha sanado, né, as dúvidas das pessoas sobre como é que funciona uma consulta com um nutricionista, mais especificamente como que funciona a minha consulta. Se você gostou, deixa um comentário, dá um like aqui no vídeo e um beijo e até amanhã com mais um vídeo.